Ei, chegamos à nossa última avaliação. Pois é, vocês se prepararam agora no módulo 3, nessa terceira unidade, vocês se prepararam para este momento. Para este momento que, como nós elaboramos essa avaliação, e agora, na hora da avaliação, é onde vocês vão lembrar, tirar aquelas dúvidas, vão estar lá naquela questão de lá, isso daqui foi da aula tal que o professor Beto e o professor Lorismar trabalharam conosco. Então, alunos, tranquilidade, estudem bastante, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o assunto para ficar muito melhor para vocês entenderem. Na tela de vocês, aula de número 53, nossa aula de revisão. Revisão geral aí. Quais foram os assuntos que nós trabalhamos durante essa unidade 3? Essa unidade 3, nós trabalhamos aí a República Nova no Brasil, parte 1, parte 2. Nós trabalhamos a República Nova no Brasil, também a parte 3. Nós trabalhamos a nova ordem mundial, a parte 1 e 2. Nós trabalhamos o impacto da globalização, parte 1 e 2. Também trabalhamos o mundo multipolar, cheio de polaridades aí, parte 1 e 2. Trabalhamos o mundo contemporâneo e os seus conflitos. Trabalhamos também o mundo contemporâneo, o Oriente Médio, nas duas aulas. E, por fim, nós vimos os desafios sociais e ambientais do século XXI. Em 2 aulas, nós vimos esse desafio. Agora vamos para as aulas, que vai ser a nossa revisão. A aula 37, trabalhamos a questão da República Nova no Brasil. O governo Fernando de Collor, o impeachment de Collor, o governo Itamar Franco e o Plano Real. Lembra aí que nós trabalhamos o governo de Fernando Collor de Mello. Tá? Ele vai se eleger, lembra aí? O combate à corrupção, o combate aos marajás. A revista Veja, a Rede Globo, na época, fez um Globo Repórter e trazia ele como esse grande herói de combate à corrupção. E ele vai ser eleito dentro dessa filosofia do combate à corrupção. Será que ele combateu mesmo a corrupção? Será que ele conseguiu fazer um bom governo? Ele lança, através da Zélia Cardoso, que era sua ministra de Economia, ele lança a sua política neoliberal, o Plano Collor 1 e 2. E começa o processo dentro dessa política neoliberal, o processo de privatizações das empresas estatais. Se não bastasse isso, ele vai fazer um confisco da poupança dos brasileiros. As pessoas que tinham dinheiro depositado nos bancos, eles vão ter esse dinheiro aprisionado na caderneta de poupança. Foi um desespero para as pessoas na época. Foi um golpe cruel na sociedade. E com isso ele vai ser impeachmentado. O seu governo, que entrou para combater a corrupção, vai ser acusado de ser um governo corrupto. Esse confisco da poupança de que 50 mil cruzeiros vai pegar para cima dele, muitas pessoas, empresas vão falir, e o seu próprio irmão Pedro Collor vai fazer uma denúncia contra ele do esquema de corrupção. A população vai para as ruas com cara pintada pedindo o impeachment dele. Nós temos aí então o primeiro presidente da República a ser impeachmentado. Vai passar por um processo e tudo, e vai ser impeachmentado. No lugar dele entra Itamar Franco. Itamar Franco, que fez um pacto de governabilidade entre os partidos do PMDB e do PSDB. E esse pacto de governabilidade vai ser interessante. Ele continua a política neoliberal, ele continua essa política de privatização também no governo Itamar Franco. Ele chama para ser ministro da Economia o Fernando Henrique Cardoso, que já tinha sido ministro de outros ministérios, se torna ministro da Economia, e ele lança, então, no governo de Itamar Franco, em 1994, é lançado o Plano Real. O interessante é que nós olhamos o Plano Real e a gente pensa que foi lançado pelo Fernando Henrique Cardoso, mas não, foi no governo do Itamar Franco, em 1994. É lançado o Plano Real.
E o Plano Real foi um programa brasileiro de estabilização econômica que promoveu o fim da inflação elevada no país. Então, essa inflação muito elevada, ela tem um fim. E esse fim, ele vai se dar dentro desse contexto aqui. O Programa de Ação Imediata, a criação da Unidade Relativa de Valores, que era a URV, é criado em 1994. O Plano Real possibilitou a vitória de Fernando Henrique Cardoso, porque eles vão colocar isso aí na conta do Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique Cardoso se torna presidente da República, eleito aí em 1994, e tomou posse em 1995, vai ser reeleito depois e vai ficar 2 mandatos como presidente da República. Agora vamos para o mundo. Essa nova ordem geopolítica que o mundo vai estar passando. Vamos sair um pouco do Brasil e vamos para uma história que ela é uma história interdisciplinar, porque ela está muito envolvida com geografia, porque ela traz a questão da geopolítica, as novas ordens geopolíticas mundial. Acabou a Guerra Fria, já tinha se acabado a Guerra Fria. Agora, essa ordem geopolítica mundial significa o plano geopolítico internacional das relações de poder das forças entre os Estados nacionais. Porque anteriormente, na Guerra Fria, nós só tínhamos 2 relações de poder. Ou você era comunista, ou você era capitalista. Você era colocado assim. Aí vem os países emergentes e dizem, não, nós não somos nem comunistas nem capitalistas. Nós somos países emergentes. Nós somos o terceiro mundo. A soberania dos Estados Unidos e do capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, vai se consolidar. Os Estados Unidos, então, agora nesse momento, ele ganha um poder geopolítico enorme. Vai controlar a América do Norte, a América Central, a América do Sul e vai controlar grande parte do mundo. Vai ter influência nisso aí. Aí nós vamos perceber um mundo de unipolaridade, um polo, que é os Estados Unidos com hegemonia de poderio bélico, mas nós vamos perceber também um mundo multipolaridade, que é um mundo onde economicamente outras nações estão se desenvolvendo, mas não tem um poderio bélico. E nós temos um mundo que é uni e multipolaridade também, que é a mesclagem. Nós vamos ver nesse momento a ascensão do Japão, a ascensão da China também, a China se desenvolvendo, a China se tornando a 2ª maior economia do mundo. Mudanças na hierarquia internacional, nós temos aí essa classificação da hierarquia entre os Estados nacionais. Primeiro mundo se torna os países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo, que eram os países socialistas desenvolvidos, e o terceiro mundo eram os subdesenvolvidos e emergentes. Então vai acabar essa classificação de primeiro, segundo e terceiro mundo. A partir de então, o mundo se divide em países do norte e países do sul, porque nós vamos perceber aqui que os países do norte, eles são muito mais desenvolvidos do que os países que se apresentam ao sul do continente. Há um desenvolvimento maior desses países. E esse impacto da globalização? Como o mundo está se relacionando com esse processo de globalização? A globalização, nós vimos que ela causa um abismo que separa os povos do mundo. Há uma separação econômica desses países. O processo de integração mundial, os impactos socioambientais que esse processo de globalização causa e os beneficiários desse processo da globalização quem são. Então nós estamos aqui diante desse abismo, esse abismo que separa os povos do mundo. Como é bom viver no mundo globalizado. Aqui diz o tio Sam, tendo a sua unha sendo feita por um morador da América Latina. Aqui o inglês diz, concorda com ele, diz, sim, como é bom ter um mundo globalizado, sendo que os ingleses dominaram por muito tempo a Índia e a China. O modelo de globalização que vigora tem desencadeado resultados trágicos na maioria da população.
Nem toda a população ela está preparada para esse processo de globalização. A desigualdade entre os países, a disparidade econômica, tecnologia e social. Olha o Brasil, gente. O Brasil é um país altamente agrícola, mas o Brasil não tem uma tecnologia como tem os norte-americanos. A contribuição de maneira direta para o aumento da massa de pobreza. A massa de pobreza ela aumenta nesse processo de globalização. E o acelerar do índice de desemprego. Percebam os países dentro desse processo de globalização, esses países que são reféns desse processo econômico, o desemprego crescendo. Pessoal, o desemprego está crescendo muito no Brasil. Nós estamos aí com o maior índice de desemprego da última década. Mas ele também cresce nos Estados Unidos e em outros países. Os Estados Unidos também está com índice de desemprego alto. O processo de integração mundial. Estados abandonam gradativamente as barreiras tarifárias que protegem sua produção da concorrência estrangeira. Ou seja, a queda do protecionismo. Há uma queda de protecionismo. Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos. Globalização se manifesta na economia, ela se manifesta na cultura, ela manifesta-se no modo de ver, agir, na língua, ela vai se manifestar em vários aspectos, até na crença, sabia disso? Até no que você acredita, na religião que você segue, está relacionado a esse processo de globalização. A expansão das empresas multinacionais, nós vamos observar dentro desse processo de globalização. Multinacionais são empresas que elas estão em várias partes do mundo, elas são multinacionais. Também chamadas de transnacionais, que ela tem trânsito em várias nações e ou empresas globais. Como a Ford, a Volkswagen, a Coca-Cola, a Nike, vários tipos de empresas que elas estão dentro dessa característica. Na aula 45, nós vimos o mundo multipolar. Nós nos deparamos com a Guerra Fria que chega ao fim. Nós nos deparamos com a ascensão da China. A Guerra Fria chega ao fim, nós temos a China, essa ascensão da China, um crescimento muito grande desse processo da China. China se torna a segunda economia mundial. A Guerra Fria chegando ao fim, a queda do Muro de Berlim, ela vai ser o principal símbolo dessa Guerra Fria. Aqui nós temos aí dois líderes mundiais. Um é Mikhail Gorbachev, que era presidente da União Soviética, e o outro é Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. Gorbachev começa a implantar, então, lá na União Soviética, a Glasnost, que é a reforma política priorizando a liberdade, e a perestroika, que fala dessa reestruturação econômica. Os países do bloco socialista, inclui a União Soviética, passaram por uma grave crise econômica na década de 1980. Uma grave crise econômica. Vão passar dentro dessa, e com isso eles vão sair do bloco socialista. O único socialista que ele vai ficar, que ele vai tomar uma medida em 1978, Deng Xiaoping estabelece uma prioridade na educação e vai acolher investimento estrangeiro. Isso vai ser um diferencial muito grande para a China. A China, ela tem um crescimento econômico enorme. Então, em 1978, a China, que é uma China socialista, bem antes, eu quero que vocês observem que 1978 está bem antes do processo do fim, da queda do Muro de Berlim ou o fim da União Soviética. Deng Xiaoping, ele vai estabelecer essa prioridade na educação. Ele vai acolher esses investimentos estrangeiros. Isso vai fazer uma diferença enorme para a China e um crescimento elevado desse mercado chinês, que só tende a ir para cima.
Por isso que nós vamos observar que durante o século XX, principalmente no século XX e também do século XXI, a China ela vai ser o maior fenômeno econômico da história. Por que o maior fenômeno econômico da história? Imagine vocês, meus queridos alunos, em 78 essa política ela é adotada. 2 anos depois, em 1980, essa política já surte um efeito que vai de 80, 90, 2000, 2010, 30 anos. Imagine um país passar por 30 anos de crescimento com uma média de 12% ao ano. Ah, o Brasil aí, quando chega 1, 2% já festeja, chegamos a 6, 7%. Mas a China, gente, ela ficou 30 anos crescendo 12%. A China, que era um país que sempre foi colonizado, ela se tornou, então, a segunda economia mundial. Primeiro os Estados Unidos e a segunda a China. Então, esse êxito chinês é combinado com múltiplos fatores. O que leva a esse êxito chinês? O que nós vamos observar lá na China? Primeiro foi o processo de educação. Depois nós temos a ciência. A educação, gente, eles mandaram os alunos para fora. Eles mandaram para estudar outras culturas. Depois nós vamos observar a ciência chinesa. Ciência chinesa é altamente desenvolvida, vão investir na ciência. Vão investir em tecnologia, vão investir em massa em tecnologia. Tanto é que a China hoje produz muita tecnologia. Computadores, Xiaomi, aquele celular que é muito conhecido hoje, que concorre com a Apple. Então nós temos aí a tecnologia 5G que está vindo da China. Nós também nos deparamos com a economia chinesa. Uma mudança econômica muito grande. Vão investir em infraestrutura pesada. Empreendedorismo, outro investimento da China. As pessoas elas criaram espíritos empreendedores para empreender, para modificar. E o pragmatismo diplomático. Ao mesmo tempo que a China é fechada, ela busca diálogo com países de várias partes do mundo, inclusive o Brasil, que faz parte, junto com a China, dos BRICS. Vem aqui comigo. Então, nessa aula, nós passamos por esse processo. Nós vimos como é que está essa estrutura do Brasil nesse neocolonialismo. Nós vimos também o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim. O que representa a queda do Muro de Berlim para o mundo? O mundo ele passou, então, a ser controlado economicamente e militarmente mais pelos Estados Unidos. É quem vai ter o maior controle. Mas o mundo, ele se torna multipolar. Agora são várias partes do mundo em movimento. A Europa se organiza, os tigres asiáticos se organizam, o Brasil tenta se juntar aos BRICS, cada um tentando sobreviver e crescer da sua maneira. Os Estados Unidos continuando tentando dominar a América Latina. Tentou através da ALCA, fez outras tentativas, até hoje ele tenta fazer esse controle, e assim nós vamos nos depararmos com esse mundo, com essa mudança mundial. Meus queridos alunos, façam a prova de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero vocês em História de Rondônia, tá bom? Façam a prova, que se vocês não conseguirem, nós vamos voltar, fazer uma recuperação, até vocês passarem definitivamente e só se preocuparem com o Enem. Até lá.